Oi, boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estão conseguindo me ouvir? Boa segunda-feira a todos, um bom almoço para vocês. Aqui já é 4 horas, estou um pouco na frente de vocês, obrigada por entrar aqui. Só me falam aí se vocês estão conseguindo me ouvir bem. Tá um sim aí para mim, né? O Hipnotalk. Obrigada, Ana. Muito obrigada. Então, esse Hipnotalk de que, né, nós temos aqui toda semana. Isso, meio-dia aí para vocês. Eu estou 4 horas na frente, estou na Irlanda. Tá, como vocês podem ver, o clima aqui já está começando a ficar frio, entrando em outono, né? É sempre o contrário de vocês aí, né? Vocês estão entrando na primavera e aqui nós estamos entrando no outono, né? E as folhas já estão até caindo aqui, que as estações são bem definidas, principalmente outono, todas as folhas caem. Obrigada por estarem aqui, agradeço de coração aqui por vocês tirarem esse tempinho, né, para essa conversa que eu tenho toda semana, né, se chama Hipnotalk, hipno, que vem de hipnose, hipnoterapia, porque eu sou hipnoterapeuta clínica, tá? É esse o meu trabalho, tá? Formada aqui na Irlanda e especializada em emagrecimento e construção de um estilo de vida saudável, reprogramando a mente, né? Com o uso da hipnose. E toda segunda-feira, ao meio-dia, eu tenho essa conversa aqui, tá? Que é só uma conversa, não é aulão, onde a gente troca algumas ideias, eu tiro dúvidas de todos. Então, se alguém tiver alguma dúvida, né, no final dessa conversa ou durante, por favor, me fala, porque é muito importante, né, essa conversa e tirar dúvidas, tá? Porque a sua dúvida, com certeza, é a dúvida de muitas pessoas. Então, você não só vai estar se ajudando, mas ajudando muitas pessoas que têm a mesma dúvida que você, tá bom? Então, toda semana eu escolho assim um tema, né, só para focar um pouco mais a nossa conversa, porque a conversa pode ir em todas as direções, ela é muito ampla, né? O que a gente consegue fazer com a hipnose é muito, muito amplo, né? Os tratamentos, tá? Então, hoje a gente vai conversar, tá? Sobre preparar sua própria comida, né? Cozinhar, né? Comida caseira, cozinhar em casa, preparar sua própria comida. Então, hoje a gente vai ficar nesse tema, tá? Por que eu escolhi esse tema, tá? Porque esse tema, ele é muito importante, muito interessante também, tá? Eu já ajudei várias centenas de clientes no processo do emagrecimento e eu posso aqui falar com todas as letras, tá? As meninas que preparam sua própria alimentação estão muito à frente, tá? Das que não têm esse hábito, tá? Por quê? E eu vou explicar o porquê, né? Tem vários motivos, né? Porque é tão importante preparar a sua própria refeição, né? Na maioria das vezes, eu sei que, né, na correria do dia a dia, emprego, período integral, né? Muitas de vocês têm filhos, então eu sei que se torna uma coisa assim, digamos assim, que toma tempo, né? Algo assim que vocês começam a ver, então, como um peso a mais nas costas de vocês, tá? Então, eu queria conversar sobre isso, tá bom? Vamos entrando aqui, obrigada por entrar. Espero que vocês estejam bem. Bom ver aí vocês aqui, né? Hoje o tema que eu acabei de falar, o tema é sobre a preparação dos próprios alimentos, das próprias refeições, né?
Então, né, o que eu vejo, assim, na minha clínica, né, quando se trata do emagrecimento saudável, a preparação da própria alimentação é crucial, tá? É crucial nesse processo. Por quê? E tem muitas vantagens de fazer isso, tá? Por que ela é tão crucial? Porque quando você prepara o seu próprio alimento, tá? Você tem o controle do que você coloca na sua refeição. Você tem total controle de tudo que você coloca, né, na sua comida. Já quando você come em restaurantes, come fora ou pede, né, takeaways, né, pede comida em casa, né, entregas, né, de comida em casa, você já não tem controle do que você está colocando no seu corpo. Você não sabe tudo que tem nessa comida, tá? Você não sabe o tanto de óleo que tem nessa comida, de gordura, e a qualidade, né, do óleo, né? Porque com certeza, né, os restaurantes eles vão, né, tentar manter os preços, né, os custos baixos. Então, lógico que eles vão optar, a maioria, não estou falando todos, a maioria vai optar por óleos mais acessíveis, até a questão do sal, né? Em vez de usar um sal marinho, eles vão usar outros tipos de sais, açúcar, manteiga, margarina, cheio de gordura. Então, você não tem controle nenhum, tá? Sobre a comida quando você está comendo fora, tá? Lógico, você pode fazer opções melhores, você pode optar por saladas, né? Mas mesmo assim você não tem o controle. Já em casa, você tá em total controle. O tanto de óleo que você vai usar, o tipo de óleo, né? O tipo de óleo, a qualidade, né? Do óleo que você vai usar. Então tem tudo isso, o sal, a quantidade de sal, a qualidade do sal também, né? Então tem tudo isso, né? É uma variedade de coisas que envolvem. E também, né, a energia que você coloca, né, o ato de cozinhar, é um ato de amor próprio, de autocuidado para você e sua família, né? Já no restaurante é tudo joga na panela e, né, faz aqueles panelão, não tem muito amor envolvido, né? Porque quanto mais rápido, melhor, mais prático, melhor. Então, já não tem tanto cuidado, né, carinho com a comida, e isso é energia também, né, que você coloca no seu corpo, tá? Tanto que você pode ver como você se sente após uma refeição, se você se sente bem, você se sente cansado, letárgico, isso tudo são sinais, né, de como foi feita a comida, o que tem dentro da comida, porque você não deveria se sentir tão cansado, letárgico, tipo, depois de uma refeição, né? Você deveria, sim, né, dar aquele cansaço um pouquinho por causa da digestão, mas você não deveria ficar tão cansado, tá? Então, são sinais. E também, né, o que as minhas clientes me relatam quando elas começam a fazer as próprias refeições, né? Elas economizam demais, demais, sabe? Porque a gente sabe, comer fora é caro, né? Além de não ser saudável, é caro. Então você está pagando para você, né, não comer saudável e, né, está pagando caro por isso, tá? Então, o que elas me relatam é, nossa, você não tem ideia do tanto que eu economizei esse mês, tá? Preparando minha própria comida. E aí, de vez em quando, no final de semana, leva a família para comer fora e curte, né? Mas a preparação do alimento é algo, assim, muito, muito importante. Tanto que, né, tem pesquisas foram feitas, tá? Em alguns países onde as pessoas deixaram de
preparar a própria comida. E o exemplo maior, né, que nós temos são os Estados Unidos, tá? E você pode ver, então, o índice de obesidade e todas as doenças que vêm junto com a obesidade, tá? Nos Estados Unidos. E tudo porque as pessoas pararam de preparar a própria alimentação, tá? Esse é um dos fatores principais da obesidade, tá? Infelizmente. Então, eu sempre, assim, né, costumo incentivar minhas clientes a prepararem os próprios alimentos, tá? E não ver isso como um peso a mais nas costas, aquela obrigação. E também eu ensino várias técnicas de organização e planejamento para você que não tem tempo, né, de ficar cozinhando toda a refeição, né, café, almoço, jantar. Então, se você fizer isso, você vai ficar na cozinha o tempo inteiro. Então, e a maioria de nós, mulheres, hoje trabalhamos fora também. Então, eu tenho algumas dicas, né, nos meus programas de emagrecimento de como você se organizar, se planejar para você tirar assim um dia, fazer suas refeições para 2, 3 semanas, tá? E aí levar a sua marmitinha. É isso mesmo. Aliás, eu sou conhecida como a terapeuta das marmitas na minha clínica, porque eu sempre levo a minha comida de casa, tá? E não é porque eu sabe que não tem opções. Lá até tem algumas opções saudáveis, mas eu prefiro levar a minha comida, porque eu levando minha comida, eu sei o que eu tô comendo, sabe? Eu tenho controle do que eu estou colocando no meu corpo, então eu levo. Tem dias que eu trabalho o dia inteiro, né? Eu começo às 10, vou até 8 da noite. Então, eu viajo de trem, tá? Para a clínica, porque eu não moro na mesma cidade, eu moro mais no interior da Irlanda e a minha clínica é na capital, em Dublin, né? Então, eu sempre levo até o meu café da manhã, né? Porque eu saio cedo de casa. Eu levo o meu café da manhã, tá? Eu levo o meu almoço, eu levo o meu jantar, porque a hora que eu chego em casa é à noite às 10 da noite, né? Eu saio ali às 7, chego às 10. Então eu levo o meu café da manhã, almoço e jantar, né? Quando eu vou. E eu também levo os meus lanchinhos, tá? E o que são os lanchinhos? É uma fruta, algumas castanhas, tá? E água, né? Água, eu tenho acesso à água filtrada, eu também levo para viagem, então é questão de se organizar, tá? E nessa brincadeira, como eu falei antes, a economia é enorme, né? Além de você comer mal quando come fora, você gasta horrores. Então, se você fizer os cálculos nessa brincadeira de levar suas marmitas, você vai economizar horrores, tá? E vai ser saudável. Você vai, né, para quem está no processo do emagrecimento, é muito mais fácil você, né, conseguir ter o controle de quantas calorias que você coloca no corpo. E, né, então só tem vantagens, né? Como eu falei, né, já temos provas, né, dos países que deixaram de cozinhar há vários anos atrás, né? Essa onda começou lá nos Estados Unidos, essa onda onde a gente chama takeaways, né? Onde as pessoas começaram a achar que isso é sinal, né, de riqueza, está na moda, não cozinhar mais e ficar pedindo comida, né? Os takeaways, que a gente chama, o deliveries, né? Eu não sei como se chama no Brasil, se alguém quiser me falar aqui, mas é entrega, né? Comida pronta, entrega, alguma coisa assim, eu acho que é chamada. Então, essa onda começou nos Estados Unidos, né?
E agora eu já vejo que está tomando conta do Brasil, né, mais nas cidades grandes e aqui também na Irlanda, tá? E como eu falei, junto com essa onda, né, de não cozinhar mais e pedir comida porque é tão prático, ai, não, né, depois de um dia de trabalho, não preciso cozinhar, vou só pedir, eles entregam na minha porta, tá, comida. Essa onda, ela é muito perigosa, tá? Muito, muito perigosa, porque tá, já temos exemplo. Os Estados Unidos é o país que tem o maior índice de obesidade. E uma das causas é essas comidas de pronta entrega, né? Ninguém mais está indo no supermercado, trazendo comidas saudáveis para casa, cozinhando o seu próprio alimento ali, sabe? Carnes de verdade, sabe? Verduras, legumes, um arroz, um feijão, sabe? Eu sei que eles não são tanto arroz e feijão, mas, né? Então, mas isso já está mostrando a consequência de não ir mais para a cozinha e cozinhar e achar que isso é sinal de luxo. Não é, gente. Luxo é ir para a cozinha e cozinhar o seu próprio alimento, preparar o alimento da sua família, ter controle do que você coloca na sua mesa, na sua vida, no seu corpo, né? O que tua família está comendo e não se enchendo aí de óleos saturados, enchendo de excesso de sal, de açúcar, porque essas comidas, né? Elas são tão gostosas. Tem o porquê que elas são mais gostosas, entre aspas, né? Porque são cheias de açúcar, de sal, de produtos químicos, de óleos saturados, de manteiga, né? Para dar sabor para a comida. Então, a gente já tem exemplos, né? Do que está acontecendo mundialmente e nós podemos aprender com isso, né? E não entrar nessa onda, né? Que até a mídia está querendo implantar em nós, né? A Ana falou, a economia é muita, né? Quando eu ia ao escritório, eu comprava tudo na cantina e em casa eu almoço mais salada, sanduíches, e peguei o hábito dos irlandeses e não me sinto pesada. Aqui na Irlanda, deixa eu só explicar aqui, tá, Ana? Aqui na Irlanda, tá, no Brasil, nosso foco é mais almoço, né? E a janta é mais leve. Aqui na Irlanda, a maioria das pessoas leva o almoço para o escritório com eles, tá? E o almoço geralmente é uma salada, uma coisa mais leve. É uma salada, é um sanduíche, tá? Ou compram, né? Mas geralmente é algo leve no almoço. Aqui os irlandeses fazem assim. E aí o foco, a refeição principal é a janta, tá? Mas aqui não se janta 8, 9 horas da noite, tá? Aqui o jantar é mais cedo, tá? Geralmente ali às 6, tá? 6 até 7. 7 já considero um pouco tarde. Eu quando estou em casa, sou casada com um irlandês, e eu peguei esse costume também. Nosso foco final de semana, quando a gente faz nossas refeições juntas, nosso foco é o jantar, né? Não é o almoço, é mais o jantar. Então a gente janta bem cedo, ali às 4, 5 horas, a gente janta. Depois à noite, se der fome, a gente come uma fruta, algumas castanhas, toma água, um chá. Mas esse é um hábito irlandês, tá? E que eu não vou mentir que eu também caí nessa, né? E é prático quando a gente vai, por exemplo, quando eu vou, né, para a clínica, eu falei para vocês que eu levo minhas marmitas, eu não levo assim um pratão cheio, né? Eu levo o meu café da manhã, que geralmente é aveia aqui, né? Se gosta muito de mingau de aveia e é prático, então eu levo o meu mingau de aveia.
Geralmente, às vezes eu troco, né? Sempre vou trocando para ter mais nutrientes, né, na minha dieta. E aí o almoço geralmente é uma salada, né? É um sanduíche. E aí o jantar, sim, eu levo um feijãozinho, um arroz, né? Daí esse um jantar ali às 5, 4, 5 é o foco principal, é a refeição principal aqui, tá? E realmente é um hábito bom, sabe? Eu gosto, eu me adaptei muito bem a esse hábito, tá? Então isso, hoje então a conversa foi sobre a importância, né, de fazer e preparar os próprios alimentos, porque assim você tem controle, né, do que você coloca no seu corpo, né, do que você serve para sua família, do que ficar comendo fora ou pedindo as entregas, comidas prontas, né? E então seria isso. E assim, ó, né? Se a gente sempre parar para pensar e voltar nas raízes, e é isso que eu sempre falo, né, para os meus clientes, vamos voltar sempre às raízes, simplicidade, né? Se você tirar algumas fotos, né, da sua família, né, da árvore genealógica da sua família, se você ainda tem acesso a algumas fotos lá dos seus avós, tios lá, e você vê as fotos de família, não tinha quase obeso naquela época, lá nos anos 50, 60, 70, 80, não tinha obesidade, não é? Nossa, por que será? Porque não tinha, né, alimentos processados, industrializados, não tinha tanto acesso a refrigerantes, né, que, né, estão no cômputo, os alimentos processados, e a comida era toda preparada em casa, era comida natural. Ah, mas nossa, comiam carne, gordura, mas era tudo natural, né? Não tinha tanto processo, né? Tanta industrialização, e é esse o problema, né? Os alimentos processados, industrializados, né? Então, eu sempre, né, no meu tratamento, eu sempre tento, assim, fazer a pessoa repensar e voltar à simplicidade, voltar às raízes, sabe? Escolher sempre alimentos que vêm mais direto da natureza, né? Frutas, legumes, saladas, grãos, que ali inclui feijão, ervilhas, né? Arroz, carne, não tem problema nenhum em comer carne, né? Eu sei que quem é vegetariano eu respeito, né? Quem é vegetariano é uma opção, é uma escolha, mas não tem problema nenhum em comer carne, né? O problema são essas carnes totalmente ultraprocessadas, né? Como hambúrgueres, né? Que daí já vai um outro processo, salsichas, linguiçinhas, essas coisas assim. Porque aí não é mais aquela carne que você, né, sem processos, aquela carne que vem direto ali, né, da natureza, do açougue, né, aquela galinha. Então eu sempre falo, volte sempre às raízes, sabe? Não complica, tá? É só você pensar um pouco o que sua mãe cozinhava, o que sua mãe cozinha, né? O que sua avó cozinhava. Tenta pensar um pouco, né? E é sempre voltar, descomplicar esse processo, tá? Eu sei que hoje tem muita... A indústria da dieta é uma das indústrias que mais fatura, tá? Mundialmente. Então, não dá para acreditar tudo que eles falam. Ah, isso é bom. Uma hora falam que carne não é bom para você, outra hora falam ovos não são bons, aí outra hora falam, ovos são bons, leite não é bom. Não, leite é bom. Então, é muita confusão, né? É muita confusão. Por quê? Porque eles querem vender, né? Então, de acordo com o que eles querem vender, eles vão influenciando você a acreditar o que é bom, o que não é.
mas você tem que pensar com sua própria cabeça, né? E sempre pensar, voltar à raiz, né? O que sua avó comia, né? E preparar a sua alimentação, né? Tá bom? Então hoje esse papo foi sobre a preparação, né? Das suas próprias refeições, da sua comida, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer me fazer alguma pergunta? Obrigada, Ana, pelo seu comentário, acrescentou muito aqui hoje, obrigada, tá? Até para as pessoas também conhecerem um pouco culturas diferentes, hábitos alimentares diferentes de outros países, né? E alguém quer fazer alguma pergunta, quer adicionar alguma coisa? Vocês gostaram do tema de hoje? Concordam? Não concordam? O que vocês acham? Vocês podem mandar mensagem depois também, sabe? E dividem, né? Essa live vai ficar gravada, então dividem ela depois com alguém que vocês acham que vai se beneficiar, né? Com essas informações. Obrigada, Ana. Agradeço a sua participação hoje. E quem tiver interesse, né, no meu trabalho, quem quiser tirar dúvidas, pode me mandar mensagem no privado, tá? Que eu sempre respondo ali, a gente conversa mais, algo específico que talvez você não queira dividir aqui em público. Então, estou disponível, tá? Mande mensagem depois. Eu tenho, né, mentorias que eu ajudo pessoas, né, a emagrecer de forma natural, reprogramando a mente com hipnose, tá? Eu tenho mentorias de grupos individuais, eu tenho a comunidade, tá? Então, eu tenho várias formas, tá, de ajudar as pessoas, tá? Se você tem interesse, quer saber talvez qual seria a mentoria certa para você, de acordo com o que você está precisando para sua vida, entre em contato, tá bom? Então seria isso, uma ótima semana para vocês, obrigada pela participação aqui, pelo tempo de vocês. Vamos fazer uma ótima semana, começando hoje já, tá? Se você ainda não fez a sua compra de supermercado, faça a sua listinha da sua compra, leva a sua lista, seleciona o que você traz para sua casa e comece a preparar suas próprias refeições. Esse é o grande segredo de uma vida saudável. Até a próxima semana. Tenha uma ótima semana. Obrigada por quem participou, quem entrou e quem só entrou agora. Infelizmente eu estou indo, mas a live vai ficar gravada. Então você pode ir lá depois no meu perfil e assistir, tá bom? Um grande abraço para vocês, tá? E fiquem saudáveis, façam escolhas saudáveis, preparem a sua alimentação. Ok.